Bom, eu tinha preparado uma palavra, né? Mas não vai ser essa palavra. A palavra está em Jeremias capítulo 18. Glória a Jesus. Jeremias 18. Até a última hora eu achava que ia ser Efésios 6, mas não é. Deus ele confirma na última hora, né? Glória a Jesus. Jeremias capítulo 18. Aleluia, Jesus. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar ou para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jeremias já tinha passado tantas guerras e tantas lutas até chegar nessa passagem, né? Às vezes as pessoas olham Deus chamando ele lá no capítulo 1, onde ele fala que ele não sabe falar, que ele é só uma criança. E fala: nossa, rapidinho ele cresceu, rapidinho ele foi moldado, rapidinho ele se tornou um profeta e entregava e fazia e desfazia, né? Deus fazia, alcançava muitas vidas através da vida de Jeremias. Mas até um vaso chegar a ser um vaso, até o barro chegar a ser vaso, quantos processos eles têm que passar? Esse barro tem que ser amassado, tem que ser tirado todas as pedrinhas, tem que ser tirado todas as impurezas do barro para que ele não venha a rachar quando ele for passar no processo do forno, né? E aqui o Senhor falava com Jeremias, porque Deus queria fazer menção da mensagem que ele ia passar para o povo de Israel. Aqui o Senhor ordenou que Jeremias se colocasse em pé. Levanta e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor chamou Jeremias. Jeremias, levanta, vai para a casa do oleiro. E quem é o oleiro na minha e na sua vida? É o Senhor Jesus. Aleluia. Aqui Deus manda que nós nos coloquemos de pé. Aqui ele fala a Jeremias, mas pode colocar o meu nome, o seu nome. Rogério, levanta e desce. Valdir, levanta e desce. Maria Aparecida, levanta e desce à casa do oleiro. Porque eu quero que você ouça a minha voz e volte a fazer o que você fazia antes. E volte a me adorar como me adorava antes. E volte a me buscar como me buscava antes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós precisamos nos colocar em pé.
em pé que o Senhor fala é para a gente se posicionar como homens e mulheres de Deus. Descer é descer na presença do Senhor, para que a gente possa estar prostrado diante dele, para que a gente esteja em reverência diante do Senhor, para que a gente possa ouvir ele falar. Porque muitas vezes a gente sim desce, mas a gente desce para ficar falando e tagarelando e não deixa o Senhor falar. A gente fala, amém, e levanta. Abre uma palavra, aí Deus fala. Não, Deus falou. Não, saiu qualquer palavra aqui, nem entendi. Mas por quê? Porque muitas vezes o Senhor quer que você continue prostrado para que Ele possa falar com você. Prostra e fique em silêncio, não precisa falar. Deixa Deus falar. Porque a gente fala demais. Eu tiro por mim. Muitas vezes eu me ajoelho, eu oro. Aí eu falo amém. Aí eu não fico parada lá para ouvir o Senhor falar. E aí a gente reclama, Deus não fala comigo, porque você não cala. Você fala, mas não cala. Não dá tempo para Deus falar, né? E aí depois a gente reclama. Aí Jeremias desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Aqui a palavra diz que Jeremias desceu e encontrou o oleiro trabalhando no vaso. Ele fazia, ele moldava o barro, ele amassava o barro, ele amassava e passava por todo aquele processo dolorido que todos nós ainda temos passado, porque não tem ninguém moldado aqui ainda. Enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos sempre estar descendo à casa do oleiro. Muitas vezes, né? Muitas vezes precisando até voltar para a roda de novo, pela misericórdia de Deus. Porque tem muitas pessoas que acham, porque aceitaram Jesus, porque estão aprendendo a palavra, já estão prontos, mas o processo para um vaso ficar pronto é muito longo, não é rápido. Passa por muito tempo nas mãos do oleiro, sendo amassado, sendo moldado. Muitas vezes o vaso já está ali moldadinho, e aí o oleiro, por alguma situação, coloca a mão no vaso e entorta. Ele entorta e aí ele precisa voltar, virar uma bola de barro de novo para poder começar a ser moldado novamente. E aqui a palavra de Deus fala que o vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Muitas vezes nós estamos ainda em processos que parece que não termina nunca. Poxa vida, esse processo não vai acabar nunca. Esse processo é interminável na minha vida. Eu estou sempre sendo moldado, eu estou sempre sendo amassado. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente está ali numa altura do caminho, estamos indo bem, aí daqui a pouco a gente, por um descuido, a gente acaba falhando com Deus. É onde acontece isso daqui, ó. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Foi o vaso que se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quando o vaso se quebra, o Senhor, por misericórdia, vai lá e pega aquele vasinho novamente e amassa ele novamente e torna ele um barro de novo. E aí é onde o processo não acaba nunca. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que estar sempre em vigilância, em constante vigilância. É vigiai e orai em todo o tempo, para não ficar se quebrando e estar sempre voltando para as mãos do oleiro e estar sempre no processo e não acabar nunca. Você fala, poxa vida, mas a minha promessa nunca se cumpre. Mas você já prestou atenção se você já parou de andar de maneira que você se quebra toda hora? Muitas vezes a gente está ali todo o tempo se quebrando, e se quebrando, e se quebrando, e caindo, e levantando, e caindo, e levantando, e o processo vai só se prolongando. É aí onde as coisas nunca acontecem. Parece que caminha, e não sai do lugar. É porque Deus instrui, Deus fala, Deus orienta, Deus mostra como deve agir, Deus fala como deve fazer, Deus ensina como seguir o caminho que Ele colocou a gente até agora, e a gente muitas vezes na teimosia acaba fazendo aquilo que não agrada a Deus. Eu fiz desse jeito, por isso que aconteceu isso. Exatamente, porque não estava em vigilância.
não estava em obediência. Aí depois fica cobrando a Deus. Por que, Deus? Por que não acontece? Por quê? Mas você já parou para analisar? Por que que você erra tanto na mesma coisa? Por que que você falha tanto na mesma coisa? Por que que não amadurece? Por que que continua sempre da mesma maneira? É porque não quer dar ouvido à voz do oleiro. A palavra diz que quando ele chegasse lá, na casa do oleiro, o Senhor ia fazer ele ouvir as palavras de Deus. Mas não é somente ouvir as palavras de Deus, é colocar em prática as palavras de Deus. As orientações que o Senhor tem dado. A direção que o Senhor tem dado para você seguir. Se você seguir a direção que Deus tem te dado, com certeza no momento devido aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Mas se não ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, com certeza você vai continuar no processo, nas mãos do oleiro. E é onde você só vai sentir dor. Vai sentir dor o tempo todo. E aquilo não vai passar. E parece que nunca vai se cumprir a sua promessa. Para que tudo venha a se cumprir, nós temos que estar em obediência. A palavra de Deus nos ensina. E uma vez o pastor também disse que a obediência faz Deus se levantar do trono. A desobediência não faz isso com Deus. Faz a gente pagar preço. Mas a obediência faz Deus se levantar do trono. Pois ele se agrada de quem é obediente. Aleluia. Aqui a palavra diz que o vaso se quebrou. E o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Outro. Ele não pegou e colou os pedacinhos daquele vaso que se quebrou. Deus, ele não põe cola em ninguém. Deus, ele não pega as coisas para ficar remendando. Deus, ele quebra e ele faz coisas novas na nossa vida. Ele tira o que era velho, ele acaba com tudo aquilo que te fez sofrer e traz coisas novas para a sua vida. A palavra de Deus fala: eis que faço coisas novas. Ele quer fazer coisas novas, ele não quer ajeitar o velho, ele não quer costurar, ele não quer remendar, ele não quer nada disso. Ele quer fazer coisas novas na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos apegados àquilo que é velho, àquilo que se quebrou, àquilo que já saiu da nossa vida, a gente está querendo de volta. E Deus não quer trazer de volta, Deus quer colocar coisa nova no seu caminho. E você está apegado ao velho, por isso que não anda, por isso que não caminha, a cabeça não muda, o coração não muda nada. Está apegado àquelas coisas velhas, a tudo aquilo que te fez sofrer, a tudo aquilo que te trouxe choro, tudo aquilo que te trouxe perdição. Você está apegado àquilo e quer aquilo de volta para a sua vida. E Deus está te oferecendo o novo. Me dá o velho que eu tenho um novo para te dar. E você não quer abrir mão do velho. Você quer continuar com o velho. E aí Deus não pode te dar coisa nova se você está apegado àquilo que Deus já tentou tirar da sua vida, mas você não quer que saia. Deus quer fazer coisas novas na vida de todos nós. Mas para isso nós temos que abrir mão daquilo que Deus já tentou tirar de você, mas você está apegado. Deus quer fazer coisas novas. Aqui ele diz: e tornou-o a fazer outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Não é pareceu bem a mim, não é pareceu bem a você, é pareceu bem aos olhos de Deus, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus fala na palavra: porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, nem os olhos de ninguém jamais viu aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Aleluia. Mas eu não preciso ver, eu preciso confiar no Deus que eu sirvo, porque Ele não vai me trazer coisa para me machucar.
A não ser que ele esteja me moldando e me provando. Pode ferir? Sim, mas é para o meu e para o seu bem. Eu digo sim. Muitas pessoas falam que Deus não fere. Deus fere sim. Muitas pessoas falam que Deus não machuca. Deus machuca sim. Na época em que eu passei por aquela situação, em que foi falado para mim que eu ficaria 7 dias como Nabucodonosor, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido que Deus fazia isso. Eu via na palavra, mas eu nunca tinha sentido o que eu senti. Dói, machuca. Deus machuca, Deus fere, e se for necessário Deus mata. Mas Ele faz. Onde as pessoas pregam que Deus é um Deus de amor, Ele é amor, mas Ele é justiça e Ele é fogo consumidor. E para não perder uma alma, Ele é capaz de botar debaixo da terra, sim, por amor à alma. Ele é capaz. Ele vai até as últimas consequências para alcançar a minha e a sua alma. E se aquela pessoa que ele tem tentado alcançar, tem ouvido a voz dele, tem cerrado o coração, tem tampado os ouvidos, ele é capaz de levar para o leito de morte, sim. Ele alcança a alma, ele faz a carne padecer, mas ele não perde a alma. Aleluia. Ele faz o possível e o impossível para não perder uma alma para Satanás. E o povo anda brincando e achando que Deus só quer seu coração. Eu vim agora com um Uber para vir para o culto. E ele falava assim: não, as pessoas falam que Deus quer que você mude a sua mente. Não, Deus só quer o coração. Eu falei: não, Deus quer a sua transformação. Deus não quer o seu coração. E o coração que a palavra fala é a mente. Não é esse órgão aqui. Deus, Ele entra na vida de cada um de nós para fazer transformação. Por isso Ele é chamado de oleiro. Porque Ele quer fazer coisas novas, Ele quer transformar tudo, Ele quer fazer tudo novo nas nossas vidas. Mente, coração, alma, espírito, Ele quer mudar tudo. Porque não adianta você confessar Jesus e continuar pensando da mesma maneira que pensava antes. Eu vejo muitas pessoas que confessam Jesus e sobem no altar bebendo cerveja. Eu vi testemunhos de pessoas que sobem no altar para pregar depois de cheirar cocaína. É isso que Deus quer? Não. Deus quer transformação, novidade de vida. Por isso a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Porque eu confesso Jesus e o Espírito Santo de Deus vai me transformar. Mas eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que abrir mão das coisas que me faziam pecar diante de Deus, das coisas que me faziam errar diante de Deus. E a novidade de vida quem vai trazer é o Espírito Santo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que abrir mão da bebedeira. Eu tenho que abrir mão da droga. Eu tenho que abrir mão do cigarro. Eu tenho que fazer a minha parte. A palavra de Deus fala: vinde a mim como estáis, mas não manda permanecer como está. Aleluia. Eu deixo o Espírito de Deus trabalhar, mas eu faço a minha parte. Eu abro mão daquilo que me faz pecar. Eu já não ando mais com as velhas amizades que me ofereciam aquilo que era errado. A palavra de Deus fala que não é para a gente se assentar na roda dos escarnecedores. Não é eu confessar Jesus e achar que eu já estou pronto para converter as pessoas. É eu confessar Jesus, deixar Jesus transformar a minha vida. E depois de tudo isso, eu exalar o bom perfume de Cristo por onde eu passar. Aleluia. Fazer a diferença. Parar de entrar na roda dos escarnecedores. Parar de entrar na roda de fofoca. Parar de andar como uma prostituta. Parar de andar como um cafetão por aí. Viver uma vida nova. Deixando Cristo viver em mim. A palavra de Deus diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Haverá transformação. Haverá novidade de vida.
Mas somente se eu parar de fazer aquilo que eu fazia de errado e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim. Não adianta de nada eu confessar Jesus e eu continuar vivendo da mesma maneira que eu vivia antes, como se não tivesse acontecido nada de diferente. Precisa novidade de vida. Aí o Senhor diz aqui: então veio a minha. Jeremias diz: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Por que Deus está dizendo isso? Porque como o oleiro fez com o vaso, aqui o Senhor quer fazer com o povo dele. Aleluia. O Senhor quer fazer como parecer bem aos olhos dele fazer comigo e com você. Não é o vaso falar para o oleiro assim: não mexe aí não, que aí vai doer. Não mexe nisso não, que eu gosto de fazer isso aqui. Não. É eu me entregar nas mãos do Senhor e falar para Ele: faz conforme a tua vontade na minha vida. Faz o teu querer em mim, porque eu quero viver a tua vontade, não mais a minha, como eu vivia antes. Aleluia. Porque a vontade de Deus, a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não para mim, mesmo que para Ele. Porque para mim às vezes não é agradável, porque Ele vai mexer onde eu não quero. Mas é agradável para Ele. Por quê? Porque eu vou me tornar aquilo que Ele escreveu lá no céu, para que eu fosse. Eu não vou ser o que eu quero ser. Eu vou ser aquilo que Deus escreveu lá no céu para eu ser. Glória a Deus. Ele escolheu a mim e a você para exalar o bom perfume de Cristo, para levar as boas novas do Evangelho. Bem-aventurados os pés que levam as boas novas, que anunciam as boas novas. Não que faz fofoca pela rua, mas que anuncia as boas novas de Cristo Jesus. Aleluia. Que fala do amor de Jesus para aquele que precisa, que leva as boas novas de salvação para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão com as algemas do pecado, que estão presos nos grilhões do inferno e que precisam da libertação que a própria palavra é capaz de trazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. É só Deus quem faz. Por isso o Senhor fala: não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Aqueles que vivem a vontade de Deus, levam a mensagem de Deus para conserto, levam a mensagem de Deus por amor às almas que estão perdidas pelo mundo ainda. Amém. Nós ainda não somos perfeitos, e para chegar à perfeição, se chegarmos ao grau de perfeição, o Senhor recolhe. Mas nós precisamos estar apegados na palavra de Deus, que ela faz a transformação necessária na minha e na sua vida, para que aqueles que olham para nós não vejam mais o que nós éramos no passado, mas o que Deus fez na nossa vida depois que confessamos o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos ser transformados pelo amor de Cristo, para que nós possamos ajudar as pessoas a ser transformadas também por Ele. Aleluia. Por esse amor que alcançou a mim e a você. Por esse amor que o Senhor tem mostrado todos os dias pela nossa alma, nos permitindo abrir os olhos todos os dias e viver uma nova vida todos os dias, agarrada no Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar: poxa vida, mas era uma adúltera. Poxa vida, mas era uma cachaceira. Poxa vida, mas era uma drogada. Mas era isso, mas era aquilo. Mas isso é para testemunho. Satanás gosta de apontar o nosso passado, mas o Senhor olha e fala: era, agora é meu vaso, agora é minha filha, agora é meu escolhido, Aleluia. agora é meu servo, agora é minha profeta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é mais o que foi, agora é o que é o que eu fiz. Aleluia, Jesus. Pois eu fiz coisa nova e ela aceitou viver o que eu fiz de novo na vida dela e na vida dele. Louvado
Aleluia. A palavra de Deus fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Só pode olhar para trás se for para testemunhar que Deus, de onde Deus te tirou e aonde Ele te pôs no dia de hoje. Aleluia. Deixa o divino oleiro te transformar. Deixa o Senhor Jesus mudar o seu coração e a sua mente. Deixa que as más línguas falem do que você foi no passado. Mas essas más línguas que falavam que você foi no passado vão ser também levantadas para falar do que Deus fez na sua vida nos dias de hoje. E que você é um profeta de Deus e que está anunciando as boas novas de Cristo para aqueles que se rendem a Ele, para aqueles que estão perdidos aí por esse mundo afora e precisam ouvir que Ele salva, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele leva para o céu para habitar com Ele na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E que todos aqueles que se rendem ao Senhor Jesus vão ter os seus pecados apagados. Porque o Senhor fala que Ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que já passou e faz coisas novas na sua vida. Escreve uma nova história para você viver. Glória a Deus. Para que você dê bom testemunho. Para que você seja um vaso usado por Ele, na presença de todos aqueles que outrora olhavam para você e te julgavam. Olhavam para você e te condenavam. Não vai ser nada. Mas é esses daí que o mundo olha e fala que não vale nada, que nunca vai ser nada, que o Senhor pega e transforma e faz uma nova criatura e coloca na prateleira para brilhar, para que todos aqueles que julgaram vejam o que o Senhor é capaz de fazer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não há nada impossível para Deus. Não há coração tão duro que o Senhor não possa transformar. Não há coração de pedra que o Senhor não possa quebrar e fazer um coração de carne disposto a adorá-lo. Não há. O nosso oleiro, ele tem tudo nas mãos, todo o poder nas mãos dele e na sua boca. Tudo que o Senhor disser vai se cumprir. Basta apenas uma palavra e todo o universo tem que trabalhar para obedecer aquilo que o Senhor mandar. Se Ele mandar, todo mundo tem que obedecer. Até Satanás está debaixo da ordem do Senhor Jesus. Se Ele mandar largar, tem que largar. E nós temos que confiar que o Senhor é aquele que tem todo o poder nas mãos e que vai transformar aquelas que eu e você temos colocado nas mãos dele. Aleluia. Mas eu digo uma coisa. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, e eu concordo plenamente: se o diabo pegar alguém, o Senhor manda soltar. Mas se o Senhor pegar, ai daquele que não tem obedecido à voz do Senhor, porque só vai parar quando Deus quiser. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Nós temos que ter temor e tremor diante da presença de Deus. Porque nós pedimos para Deus transformar, nós pedimos para Deus mudar, nós pedimos para Deus salvar, sim. Mas muitas vezes, antes de Deus trabalhar naquela vida que nós temos colocado diante dele, Ele quer trabalhar em nós primeiro. Nós primeiro precisamos ser transformados por Deus, para depois aquela alma ver transformação na nossa vida e se permitir ser transformada por Deus. Eu digo por experiência própria, porque eu orava a Deus para que Ele transformasse meu esposo. Eu falava: Deus, transforma, Senhor. Misericórdia, parece que nunca vai mudar, Senhor. Parece que não vai crescer. Parece que está sempre gatinhando. Tem misericórdia da minha alma. Eu estou cansada de orar, Jesus. Eu falava para Deus. Daí, um dia o Senhor me fez entender que eu precisava da transformação primeiro. Não adianta eu orar pedindo para Deus transformar a vida do fulano, sendo que eu ainda não fui transformada da maneira que Deus quer. Então eu peço para Deus primeiro: me transforma, me molda, trabalha em mim, Senhor, me deixa da maneira que o Senhor quer. E aí depois disso, aquela pessoa
Você não vai nem precisar orar, porque aquela pessoa vai ver transformação em você e vai querer ser transformada da mesma maneira que você foi. Então nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo primeiro, para depois aquelas almas serem alcançadas por mim, por você e por Jesus que trabalha na nossa vida. Deixa o oleiro te transformar. Deixa ele concluir a obra, porque a palavra de Deus fala que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo. O Senhor não faz obra pela metade. O Senhor não deixa trabalho mal acabado, não. O Senhor termina até o final. Ele começa e termina. Deixa Ele terminar a obra na sua vida. E depois Ele vai transformar tudo aquilo que você tem colocado diante dEle. Glorifica o nome do Senhor. Seja um bom exemplo. Exale o bom perfume de Cristo onde você for. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus transformar. Porque aqui o Senhor fala que se Ele falar contra uma nação, para arrancar, para derribar, para destruir, e tal nação contra a qual Ele falar se converter da sua maldade, Ele se arrependerá do mal que Ele pensava em fazer. Muitas pessoas falam que Deus não se arrepende, pois aqui é para contrariar todo esse ensinamento errado que as pessoas estão ensinando por aí. Deus, Ele se arrepende, mas para que Ele se arrependa de trazer mal sobre a vida dos desobedientes, sobre a vida daqueles que não querem saber dEle, precisa haver arrependimento, precisa haver transformação, precisa haver obediência. Deus, Ele se arrepende, mas para que Ele se arrependa, você precisa obedecê-lo e fazer aquilo que Ele tem te instruído a fazer. Aleluia. Precisa de obediência. Não quer que o mal venha sobre a sua vida, não quer que o mal venha. Então obedeça ao Senhor. O Senhor, Ele precisa ser obedecido. Ele está pedindo para cada um de nós que nós obedeçamos a Ele, porque Ele não quer fazer mal, Ele quer fazer o melhor. Mas para Ele fazer o melhor sem fazer mal, precisa obedecer. Aleluia. A palavra de Deus fala que Deus é quem cria todas as coisas. O mal, a paz, as trevas, a luz, tudo vem dEle. Então, nós precisamos estar em obediência diante de Deus. Deixa Deus te moldar. Às vezes, as ordens de Deus parecem ser pesadas demais. E são mesmo. É difícil demais obedecer a Deus. É difícil demais cumprir a palavra de Deus. Mas, para que as coisas boas se cumpram, nós temos que cumprir sim aquilo que Deus tem mandado. Nós precisamos fazer aquilo que Deus tem ordenado e direcionado. Porque senão, não tem bênção para quem não obedece. Deixa Deus moldar. Deixa Deus amassar. Deixa Deus fazer o que precisar. Não fica falando para Deus, não mexa aqui não. Não tira isso aqui não. Deixa isso aqui que eu gosto disso. Não, deixa Deus jogar toda a porcaria fora. Toda a tranqueirada fora. Deixa Ele tirar todo o lixo de dentro de você. De dentro de mim. Deixa Ele tirar tudo. Porque aí Ele vai descer o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele vai descer o óleo precioso sobre a sua vida. E aí não há dinheiro no mundo que pague o valor inestimável que está dentro de mim e de você. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe como fazer. Para que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, realmente Deus trabalhou na sua vida mesmo, viu? Eu quero viver o que você tem vivido. Deixa Deus transformar. Deixa Deus trabalhar. O divino oleiro sabe como fazer para moldar um vaso perfeito. Um vaso de honra e não para desonra. Porque para o mundo pode ser para desonra, mas para Deus é para honra. Porque Deus fala que, a palavra fala que há muitos vasos feitos do mesmo barro, mas vasos de honra e vasos para desonra. Seja um vaso de honra, cheio do Espírito Santo de Deus. Não queira ser vaso para desonra, porque vaso para desonra o mundo está cheio. As ruas estão cheias de vasos de desonra. As pessoas olham e veem. Não queira ser igual às outras pessoas. Seja diferente. E para ser diferente, deixa Deus transformar. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.